Boa noite, irmãos. Primeiramente, quero deixar claro, que é com muita gratidão que estou aqui falando para vocês, com base naquilo que o pastor Marcelo nos propôs, onde nós devemos pastorear também na quarentena. Então, nós estamos distantes uns dos outros, não estamos nos encontrando pessoalmente, mas como eu tenho falado com alguns e o pastor mesmo já citou em alguns dos seus vídeos, a igreja não está morta, a igreja segue viva. E com isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês com relação a tudo isso que está acontecendo. Nós temos essa pandemia, onde nós estamos ficando em casa por causa disso, e a pergunta é: o que vocês têm feito enquanto estão em casa? Numa sociedade onde todos reclamam que não tem tempo para nada, sempre estamos reclamando do trabalho, sempre estamos reclamando dos estudos, sempre estamos reclamando dos afazeres domésticos e etc. E não sobra tempo sequer para estarmos em comunhão com Deus. Com base nisso, o que nós temos que fazer? O que nós temos feito nesse período agora que nós temos muito tempo? Pois, conforme decretos, nós estamos em casa. Então, o que nós faremos com isso? Eu vou ler aqui, então, uma passagem de Josué, onde o contexto geral fala sobre o período em que Moisés passou o bastão para Josué, onde Deus falou com Moisés que ele não iria entrar na Terra Prometida, mas que teria um novo líder para seguir com os hebreus adiante. E aí então Moisés conversa com Josué. Então o texto é bem simples para a gente entender o que a gente precisa fazer. O contexto histórico fala sobre uma passagem de bastão, sobre uma passagem de sucessão de liderança. Mas aqui a gente pode pegar esse exemplo de Moisés falando com Josué, para que a gente possa puxar para esse período que nós estamos hoje em casa e nos guardarmos para o Senhor. Onde a gente sempre reclama que não tem tempo, agora nós temos muito tempo. Então eu vou ler a passagem breve e que a gente possa meditar nessa reflexão. Diz assim na minha versão NVI, Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, depois da passagem de bastão, nós temos o próprio Deus, o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, da terra. O próprio Deus, então, agora fala diretamente com Josué. Seja forte e corajoso. Então, ele está falando isso com relação a conduzir aquele povo para a terra prometida. O que eu queria agora frisar nesse momento, para que a gente venha a meditar, de fato, está simplesmente no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Então, deste livro da lei, e de meditar dia e noite. Bom, qual seria esse livro da lei? Qual seria essa ordem? Então, eles tinham já os escritos de Moisés no início, quando ele começou a escrever lá no Êxodo. Então, ele tem as leis, os 10 mandamentos, propriamente dito, e agora nós temos uma passagem de liderança
E Deus então fala para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não estou falando da teologia da prosperidade, mas existe uma promessa para aquele que está meditando na palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo neste período de quarentena? Isso é algo que nós devemos fazer naturalmente. Nossa vida deve refletir a imagem de Jesus Cristo. E nós não temos tempo para o Senhor. Mas agora nós temos então esse período em casa. O que nós temos feito para que Deus seja refletido através das nossas vidas? Será então que esse período não seria Deus nos dando resposta das nossas orações? Eu mesmo às vezes falo: Senhor, me ajude a controlar meu tempo, me ajude a organizar minha agenda, a organizar minha vida. Porque às vezes é tanta correria que a gente acaba esquecendo de fazer algo primordial. Mas olha só, esse algo primordial é falar com Deus. É meditar na sua palavra. É viver de fato para a sua honra e glória. E a gente às vezes deixa de fazer isso que é primordial, porque tantas coisas assolam nossas vidas e a gente acaba deixando isso de lado. Então, nós oramos pedindo a Deus para que Ele nos ajude a organizar nosso tempo, a controlar nossa agenda. E a gente está como? Em casa, fazendo o quê? Estamos, então, parados, assistindo filmes, séries, jogando. O que nós temos feito? Será que agora, nesse período de tempo que nós temos meditado na palavra dia e noite, nós temos estudado de fato, proclamado a palavra, nós temos de fato dedicado ao Senhor? Irmãos, o que nós precisamos fazer é isso. De repente, essa quarentena, que pode durar menos dias ou mais dias, talvez seja uma resposta de Deus para que a gente venha a se dedicar ainda mais a Ele. Então aproveitem essa oportunidade para que nesse pequeno trechinho do versículo 8 em diante, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite. Certamente, quando a gente estiver firme na palavra, sempre falando, sempre proclamando, sempre meditando, a gente com certeza vai ter um futuro muito proveitoso. Não estou falando simplesmente de um futuro aqui na Terra, porque não sabemos como será. Mas certamente teremos um futuro maravilhoso na eternidade ao lado do Pai. Meditem na palavra. Então, o que nós estamos fazendo então, nesse período de quarentena? Aconselho uma aplicação simples, básica. O próprio texto, Deus falando com Josué, para que ele siga bem na sua jornada, para que ele siga bem no seu caminho, na sua liderança, ele precisa estar estudando a palavra, ele precisa estar sempre firme, lendo, proclamando, anunciando, meditando a palavra. Faça assim você também. Aproveite esse período em casa para se dedicar ao Senhor ainda mais. Nós somos chamados para servi-lo. Sirva-o. Fazendo os cálculos básicos, eu conversando ontem com uma adolescente, eu não sei se, eu não posso dizer perder, mas é em média 1h30 do período em que eu levanto até o período que eu começo a trabalhar. 1h30 do período que eu saio do trabalho até chegar em casa. Esse período eu estou ganhando, porque eu não estou mais no percurso, eu não estou mais seguindo ao trabalho e voltando para casa. Eu já estou em casa. O que eu tenho feito? Certamente eu tenho aproveitado esse tempo e tenho me dedicado ainda mais ao estudo da palavra. Não porque eu sou melhor, mas porque é importante para todos nós meditar dia e noite. Então, aplicação básica, irmãos, nesse período aí que nós estamos em casa. Eu sei que são muitos afazeres domésticos também, aumentou o trabalho em casa, mas façam isso, meditem na palavra dia e noite. E certamente nós teremos um futuro proveitoso. Certamente nosso futuro será maravilhoso. E quando isso acabar, irmãos, quando isso acabar, uma coisa é certa. Se nós estivermos nos dedicando à palavra dia e noite, conforme temos aprendido na própria leitura da Bíblia, nós teremos uma vida muito mais santificada para a honra do Senhor. Então, essa é a mensagem simples,
uma devocional simples, para que vocês possam ser encorajados a se dedicar ainda mais ao estudo da palavra. Que os irmãos fiquem com Deus. Uma boa noite.